militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, sou teu amigo, militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, falo contigo, militantes missionários vão avante. A serviço do reino. Aproveitando que estamos em pé, abra sua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo de número 8. E o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo de número 8. E o versículo de número 8. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando repouso para a planta do seu pé, voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolhendo-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou para ele à tarde, trazia no bico uma folha de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado na terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou outra vez a pomba, mas não retornou a ele. Amém? Podemos assentar. Muito obrigado. Eu quero aqui, antes de ministrar a palavra de Deus, louvar a Deus pela vida pastor reverendo Adão Santos, nosso amigo, companheiro, que sempre tem nos dado aí essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, doutor, comendador Ibanez Taveira da Silva, pela vida da pastora Silvana Pedrosa e do nosso muito digno amigo, pastor Cláudio Mariano. Não dá para citar o nome de todos, estamos em família, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Glauciete. Meus queridos, Congresso de Missões, nada melhor do que, dentre tantas mensagens ricas que tive acompanhando, falar sobre um pouquinho do espírito missionário, justamente ele, o agente executivo de missões, o Espírito Santo de Deus. Não vou me ater aos detalhes em decorrência do tempo, mas a Bíblia, ela é mistério e uma profecia. Então aqui nós vemos nesse texto que Deus está trazendo uma mensagem para a humanidade acerca de livramento, acerca da sua bondade, acerca da sua misericórdia. Então quando Noé, ele libera esta pomba, primeira soltura, ele envia ela para que ela viesse trazer uma mensagem, se as águas haviam minguado de sobre a face da terra. Na primeira vez que Noé solta essa pomba, que biblicamente é o Espírito Santo. Jesus, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre o ombro de Jesus. Então essa pomba ela foi, só que porém ao retornar, Noé entendeu que ela não achou local para repousar a planta dos seus pés. Sendo assim, nós podemos entender que esse Espírito que tem trabalhado desde o começo da humanidade, desde o começo de tudo, desde o começo, desde o princípio, nós entendemos que está falando da bondade de Deus e que o Espírito de Deus no Antigo Testamento até então, quando Cristo ele veio para libertar o povo e através do seu sacrifício nos dá essa oportunidade de sermos portadores do seu Espírito. Até então o Espírito Santo não fazia uma morada plena na vida do homem. Ele vinha, agia, atuava de forma esporádica. Ele vinha, realizava uma missão e voltava novamente para a presença de Deus Pai. Aleluia. Só que porém, quando Noé solta novamente essa pomba, agora ela vai em uma missão
como é que essa pomba, ela saberia que tinha que retornar? Então agora ela retorna pela segunda vez, só que trazendo em seu bico uma folha de oliveira. Está aqui uma profecia, aonde no futuro Deus já estava falando de Israel, aonde no futuro Deus já estava falando da sua igreja, o Israel de Deus, os gentios. Aonde está isso, pastor? A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, aonde Paulo está dizendo que os ramos originais foram quebrados por sua incredulidade, mas porém nós, os gentios, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Israel, aleluia, e Cristo é a raiz, aonde nós estamos agora fazendo parte do Israel de Deus. Pastor, então ela retorna pela segunda vez, traz a folha da oliveira no bico, então significa que a segunda vinda do Espírito Santo e sua manifestação foi no ministério de Cristo aqui na face da terra. Como? Porque Cristo ele veio, mas ele não veio como Deus fazia a sua própria vontade. Ele veio, assumiu a forma de servo, e como servo ele se submeteu à vontade do seu Pai, e foi dirigido pelo Espírito Santo para que ele viesse consumar a obra no Calvário, para que eu e você tivéssemos o privilégio de não simplesmente sentir a presença do Espírito Santo, não simplesmente sentir a presença dele, mas ser morada, habitação, tabernáculo, casa do Espírito Santo de Deus. E Paulo vai dizendo à igreja de Corinto que nós temos esse privilégio, nós temos esse tesouro escondido em vasos de barro. Parece que Paulo está agora nos empregando um paradoxo. Como, pastor? Porque como um que é singular pode estar dentro de muitos que é plural, nós temos este singular dentro de vasos de barro, plural. Se olharmos para a ortografia, está errado, mas se olharmos com a visão espiritual, vamos entender que só um, ele pode comportar muitos vasos, chama-se o Espírito Santo. Sendo assim, nós vamos entender que nessa segunda vinda, retorno da pomba, trazendo em seu bico esta folha de oliveira, isso está direcionado a nós, a igreja, os gentios, que estamos agora ao Israel de Deus. E Cristo, ele no seu ministério vai nos dar o exemplo para ser seguido. Aprendei de mim. Cristo está dizendo, aprendei de mim. E nós entendemos que ministério tem um tempo certo de começar, e ministério tem um tempo certo em que Deus venha recolher aquele que ele vocacionou. E Cristo no seu ministério está nos dizendo, nos dando exemplo, que tudo tem um começo, que tudo vai ter um final. Mas Cristo está nos dando exemplo que o ministério, para ele ser prodigioso, o ministério para ele ser profícuo, o ministério para ele ser produtivo, ele tem que ter a direção do Espírito Santo de Deus. Ele tem que ter a direção daquele que estava no princípio, daquele que reuniu e ajudou, esteve com Jesus e hoje sustenta a igreja sobre a face da terra. E Cristo vai nos dar um exemplo que nós temos uma chamada e que nós devemos esperar o momento certo. Primeiro que logo vai nos dar uma ansiedade, e Cristo vai nos dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de semear e há tempo de colher. E Cristo, ele foi alvo de muitas profecias. Inclusive eu quero ressaltar o profeta Isaías no capítulo de número 61, onde diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar boas novas, para quebrantar, ou seja, ajudar aqueles quebrantados de coração, para abrir os olhos dos cegos e também libertar aqueles que estão encarcerados e proclamar o ano aceitável do nosso Deus, aleluia. Só que porém Cristo, ele esperou no seu ministério o tempo certo para cada ação. Cristo não foi ansioso, e Cristo nunca furou a fila ou cortou a fila. Ele esperou o momento certo.
João Batista já vinha anunciando: eis que eu vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas em nosso meio já tem um que eu não sou digno de abaixar e desatar as suas sandálias, mas ele já está no nosso meio. Quantas pessoas não foram batizadas antes de Jesus? Quantas pessoas não estavam enfermas antes de ele assumir seu ministério? Quantos mortos não apareceram antes de assumir o seu ministério? Mas Cristo está nos dando o exemplo que nós devemos esperar o tempo certo, não furar fila, porque aquilo que Deus tem para a nossa vida vai chegar, queira o inimigo ou não, queira o homem ou não, vai chegar nas tuas mãos. E Cristo esteve no seu ministério com a ajuda do Espírito Santo, e o mesmo Espírito é aquele que o conduziu agora na hora certa para as águas do Jordão. Então João Batista já tinha falado, mas Cristo então agora está na fila. Ele vai na fila. Ele poderia, filho de Deus, cortar a fila, mas ele sabe que há um tempo certo para tudo. E como diz o pastor Ibanez, a fila anda e a roda gira. Hoje você está aqui, tem promessa de Deus, mas Deus tem algo maior para a tua vida no amanhã. Espera o tempo de Deus. Pastor, e o que eu faço nesse inteirinho? Faço como Elias recebeu o recado: come pão e bebe água, come pão e bebe água, come pão e bebe água. Porque quando você come pão, você sabe que é um tempo determinado para tudo, e é necessário esperarmos com paciência pelo Senhor. E a Bíblia diz que agora ele vai para ser batizado. Chegou a hora, porque até a mãe dele disse: ó, meu filho, faça um milagre, opera um milagre agora. Ele disse: olha, que tenho eu contigo, a minha hora não é chegada, mas na hora certa pode ficar tranquila que o milagre vai acontecer. E agora vai Jesus na fila para ser batizado. Então agora João Batista está dizendo: olha, ele vem, ele está no nosso meio. Eu vou batizar vocês, estou batizando com água, mas ele vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Com Espírito Santo e com fogo. Olha lá, eu não tenho falado, chegou a hora dele. Lá vem ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João Batista então batizou Jesus. E Jesus agora, ele cumpre seu ministério. Cumprindo o ministério, Cristo agora vai anunciar a terceira soltura da pomba. A pomba que Noé soltou pela terceira vez, ela foi e não retornou mais para a arca. A pomba foi e não retornou mais. No Antigo Testamento ele vinha e retornava. Com Cristo auxiliou ele, e ele veio e teve com Cristo. E Cristo ele foi, então agora exaurido, a ponto de suar gota de sangue no Getsemane. Ou seja, Getsemane, prensa do óleo. Mas antes vinha o óleo, o Espírito Santo. Então primeiro a oliveira verdadeira, ela foi prensada e suou gota de sangue. Para quê? Ele está dizendo: eu vou para meu Pai, é necessário, mas eu rogarei o Pai, e Ele enviará o outro Consolador. O Espírito da verdade vai conduzir vocês ao céu, vai orientar vocês. Assim como eu consolo vocês, Ele também vai consolar. Assim como eu ajudo vocês, Ele também vai ajudar. Assim como eu amparo vocês, Ele também vai os amparar. Assim como eu estou com vocês, o Espírito da verdade também vai estar com vocês. E cumpre, após ressuscitar Jesus no cenáculo, diz: Pai seja convosco. E disse: recebei o Espírito. O discípulo recebe algo que é parcial, e total viria a cumprir aquilo que Joel diz no capítulo 2, versículo 8: eis que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Então agora Jesus está dizendo: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia e até a redenção do Pará. E militante que tem a presença do Espírito Santo, levante a mão lá em cima e glorifica o Pai. Então agora Jesus está dizendo: fique em Jerusalém. E ficar em Jerusalém não é simplesmente algo geográfico, é estar debaixo da obediência de Deus.
O segredo, irmão, de muito ministério não frutificar é porque fica correndo atrás de coisas, sendo que a Bíblia diz que nós temos que obedecer. Deuteronômio 28. Em vez de você estar correndo atrás da bênção, a bênção que para ser abençoada, ela vai ter que cumprir a palavra de Deus. Deus disse: olha, eu ordenarei a bênção para que ela vá até vocês. Ficaram em Jerusalém e eles foram revestidos do alto. Atos capítulo 2. Quando de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu aquela casa. A terceira soltura da pomba, ela foi e não retornou mais. O Espírito desceu, encheu os apóstolos, e a palavra chegou até a redenção. A palavra chegou nos confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo está com a igreja. Ele não voltou para o céu, ele vai arrebatar a igreja da face da terra. Militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, sou teu amigo. Militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, falo contigo. Militantes missionários vão avante. A serviço do rei.